Bom, e o Boa Tarde de hoje vai falar sobre o visual de Porto Alegre. Um movimento chamado Quero Ver Porto Alegre quer chamar a atenção de moradores e autoridades sobre aquilo que classifica como poluição visual na cidade. Será que quem mora na capital repara nisso? Confira na reportagem. Tem gente que nem percebe as placas, cartazes e outdoors nas ruas. Outros garantem que o excesso de informações é prejudicial aos olhos e à atenção dos motoristas. Na capital, o movimento Quero Ver Porto Alegre quer retirar o excesso do que a ação classifica como poluição visual. E o que pensam os motoristas sobre este assunto? Como eu não presto muita atenção, para mim não atrapalha. E com certeza atrapalha, bastante. Por quê? Porque tira a visão de muitas coisas, né, que a gente pode ver da cidade e não consegue ver. Alguns atrapalham o trânsito, outros tranquilo, assim, dependendo da área que está localizado. Olha, se o camarada se distrair e for olhar muito, atrapalha sim. Na campanha, os integrantes do movimento fazem uma simulação de como seria a cidade sem a propaganda. E é este assunto que será discutido agora no Boa Tarde RS. Você pode mandar a sua mensagem, sua dúvida, sua opinião, escreva para a gente, o e-mail é boatarders@band.com.br. Se você está no Twitter, pode mandar mensagem, arroba boatarders, ou então pelo Ligue Band, o Alô Band 8401-0640, mande a sua opinião que a gente coloca aqui na roda de discussão entre os nossos convidados. Quem está presente aqui no estúdio é o presidente da Associação Rio Grandense de Propaganda, Daniel Skovronski. Também está o coordenador da campanha Quero Ver Porto Alegre, Mário Vert. Uma boa tarde para os dois. Quem quer começar falando sobre o que consideram sujeira? Vamos começar pelo Mário, né, Garcia? Claro, claro. O que é essa poluição visual? A gente considera a poluição visual o excesso de elementos acessórios, né? Ou seja, que são elementos componentes do urbanismo básico na paisagem urbana. Né? Paisagem urbana é o conceito... Mário, deixa eu só te interromper que a gente está com um probleminha no teu microfone. Vamos fazer o contraponto antes, Daniel. Isso que a gente viu ali nas imagens, né, na reportagem, é uma poluição visual realmente? Considera as propagandas sujeira? Eu não considero propaganda sujeira. Eu acho que propaganda... como mídia exterior, tem que ter uma regulamentação. Inclusive, eu acho que esse processo está tramitando na Prefeitura de Porto Alegre. Já participei de uma reunião sobre o assunto, sobre o tema. Então, acredito que o assunto está evoluindo na Prefeitura de Porto Alegre, que é encarregada de regulamentar, de coordenar esse processo aqui na capital de Porto Alegre. E não dá nem para ter ideia do número, né, de painéis, outdoors, né, Garcia? Também é uma... são muitos, a gente vê nas ruas, pedestres, como motorista, a gente percebe. Alguns bonitos, chamam atenção. Tem no táxi, tem no ônibus, tem no lotação. Eu acho que mais atrapalha o trânsito para os homens as mulheres bonitas naqueles outdoor. E para as mulheres é os garotões saradões, que eu fico prestando atenção, o cara da frente para, não dá tempo de frear, pronto, está feita a batida. O duro é que se ela é casada ou ele é casado, tem que explicar que foi porque estava olhando para aquela gostosa ali na rua. Mas eu te dizer o seguinte, em Porto Alegre o controle do uso da paisagem é amparado na Lei 8.279 de 1999. Alterado pela Lei 8.882 de 2002. A lei que alterou permitiu o uso das empenas cegas, paredes sem janelas dos edifícios para a aposição de publicidade e retirou da legislação anterior um princípio do direito ambiental. Mas o que mais interessa aqui é o seguinte, o projeto de lei foi motivo de controvérsia, gerou polêmica, mas foi aprovado sem a devida discussão com a sociedade. E aí, Mário? Bom, eu estava falando sobre o conceito de paisagem urbana, né, que é um bem público. Então, na verdade, nós não estamos aqui só falando da questão da publicidade ao ar livre, mas também dos estabelecimentos comerciais, né, que a gente considera hoje uma questão que a população entende melhor, é a poluição sonora. Né? Na poluição sonora, a gente percebe, a gente tem um entendimento real. Hoje, a gente considera que visualmente Porto Alegre vive uma situação semelhante à de uma sala onde está todo mundo gritando para ser ouvido e a gente não tem mais noção das mensagens individuais, a gente só tem um ruído, né, de fundo, e é isso que a gente considera que está acontecendo hoje com a paisagem urbana de Porto Alegre. É muita informação. Excesso de informação, que traz implicâncias práticas, né, em questões de saúde, da mobilidade urbana e até em criminalidade. Existem estudos que dizem que o ambiente degradado
ou seja, com excesso de manifestações, pichação, cartazes, né, colados nessa área pública, eles vêm a ocasionar uma sensação de abandono do poder público. Né? O que nesses estudos comprovam aumenta a incidência de infrações e até criminalidade mesmo. Eu colocaria para o Daniel. Daniel, vocês da área de propaganda estão preocupados, é verdade, porque nós estamos falando que vocês, por exemplo, fazem ações legais, ou seja, outdoors, backlight, frontlight, tudo que seja. Mas tem, junto com elas, tem toda aquela que não está dentro da legislação. É poste com afina-se gaita, essas coisas todas, cartazes e faixas de eventos artísticos, essa coisa toda. Quer dizer, a cidade, você acha que a cidade está poluída? Acho que a cidade está um pouco poluída e que carece desse projeto de regulamentação, de um projeto em conjunto com as empresas, de uma licitação, enfim. Acho que, como eu comentei anteriormente, está evoluindo esse processo e vejo a necessidade, sim, de uma reorganização. Só que acho que essa conversa não se resume à mídia. Pelo que eu estou vendo, é muito mais amplo esse debate. Claro. Então, no caso da mídia, eu acredito na mídia regulamentada para que se tenha realmente um mobiliário, um equipamento que viabilize campanhas corretas e apropriadas para atingir os consumidores. Bom, o Felipe Peixoto, ele está agora com o coordenador responsável pela fiscalização do trânsito de Porto Alegre, da IPTC. Então, Felipe, será que existe uma regulamentação, regra? Como é que a IPTC trabalha essa questão do trânsito e as propagandas? Bom, é isso que nós vamos saber, Fernanda. Eu vou conversar com o assessor da gerência de fiscalização da IPTC para saber um pouco mais sobre isso. Qual é o ponto de vista, né, olhando para o trânsito. Bom, assessor, gostaria que o senhor falasse então um pouco sobre isso. Material de propaganda nas ruas, pode ou não pode nas ruas? Existe uma regulamentação quanto a isso? Boa tarde. Boa tarde. Existe previsão sim no CTB com relação à disposição de campanhas publicitárias no leito viário. Elas não devem de forma alguma interferir na atenção do condutor do veículo automotor, do pedestre, motociclista, enfim, todo usuário da via pública aberta de circulação, de forma a causar desvio de atenção, né? Certo. Portanto, não pode, mas quem que fiscaliza? Como faz a pessoa saber se aquele cartaz está atrapalhando ou não o trânsito? Primeiro, a competência para emitir a permissão de disposição de campanha publicitária no leito viário, a princípio, é da SMAN. O primeiro aspecto é esse, e outras secretarias também, inclusive a própria IPTC. Aí, no caso, se faz uma avaliação se essa campanha publicitária, de alguma forma, de alguma maneira, vai interferir no espaço urbano, né, desviando a atenção do condutor ou até mesmo alterando até a própria a observação que as pessoas possam fazer dos prédios, enfim, do patrimônio até histórico da própria cidade, né? Claro. Agora, para colocar lá o seu cartaz, a sua propaganda, tem que pedir uma autorização especial. Tem que entrar em contato com quem? Perfeito. O requerente pode entrar em contato com a prefeitura através do telefone 156 e fazer os requerimentos que vai ser direcionado para a secretaria competente para emitir essa autorização. Agora, digamos que a pessoa vai lá, coloca um cartaz, não pediu autorização para ninguém, está atrapalhando o trânsito, pode levar uma multa? Como funciona a fiscalização? Nesse caso, pode a IPTC solicitar e determinar, inclusive, né, aí no seu exercício de poder de polícia administrativa, determinar que essa campanha publicitária seja retirada, já que causa interferência. Um aspecto importante se levar em consideração atualmente até é a utilização de fontes de luz, na campanha publicitária que tem fonte de luz, que dependendo do local onde ela é disponibilizada na via, ela pode causar uma interferência até na sinalização semafórica, causando confusão nos condutores, né, com relação ao sinal vermelho, verde e amarelo. Agora, quando a gente fala daquelas propagandas que ficam mais nas calçadas, né, que aí teoricamente não atrapalha tanto o trânsito, como é que fica a avaliação? Isso pode colocar com tranquilidade ou não? A princípio é uma questão de hábito, as pessoas podem entender que não causa conflito ou problema na circulação, mas pode causar sim um problema na circulação quando pode forçar o pedestre a ter que caminhar na pista de rolamento, onde transitam os carros. Nesse caso, a IPTC pode sim determinar também que seja retirada aquele cartaz, aquele cavalete, enfim, que tem uma campanha publicitária. Tá certo. Muito obrigado, Daniel. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Felipe. Ele falou ali da questão do painel que atrapalha um pouco o motorista, né? Às vezes reflete a luz ali, ofusca. Vou colocar aqui para Você sabe que eu sou fã da publicidade, não da publicidade, estou fã dos prédios que utilizam o nome da empresa